concorda? Ah, você vai começar a comer assim agora. Não adianta. Se o médico falar assim para o paciente, você vai ter que mudar a tua vida tal. O paciente pode até olhar e vai falar assim, não vou mudar nada, imagina. Ou é difícil. Então a pessoa que tem que escolher, tem que ser um modo que toque o coração dela, porque senão ela não muda. Qualquer coisa na nossa vida, né? A gente não muda se não tocar nosso coração. E aí, o que mais mata no mundo? O que será que está matando mais no mundo hoje em dia? Vou falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos falar sobre mudando o jogo, vocês vão entender o que é um videozinho que eu vou passar. Alguns mitos que as pessoas têm. Será que é mito? Será que é verdade? Sobre alguns assuntos. E no final eu vou falar sobre os nutrientes, né? Que não adianta só a gente comer. A gente tem que comer, mas tem que absorver. Fala que nós somos o que comemos, não é? Na verdade, fala que nós somos o que nós absorvemos. Porque se você comer e você não estiver preparado, você não absorve. Então você não está preparado para absorver esses nutrientes e vitaminas. E essa última parte é uma parte mais de engenharia, de sinergia de alimentos. Então vamos lá. O que é alimentação consciente? Então a gente fala de consciência, de estar presente. É comer com a intenção e com a atenção. O que é isso? A gente está presente, está ali. Hoje em dia, dificilmente alguém está presente. A gente pode perceber nas conversas que as pessoas têm, de ficar o tempo todo pessoas no celular, não é? Todo mundo parece que está em algum lugar, mas não está ali. Então a pessoa está sempre numa nuvem, no lugar por aí, né? E parou essa relação de estar, de olhar um no outro, de sentar e conversar, né? Hoje eu estava no voo e eu vim, por acaso, eu prestei atenção no pedido das duas meninas que estavam do meu lado. E Rebeca e Janaína. E aí não sabia quem era nem nada, e eu vi que elas pediram café sem açúcar e sem adoçante. Eu falei, uau, que legal, né? Desculpa, mas pedir café sem açúcar. Isso, não, eu estou mudando a alimentação e tal. E a menina do lado falou assim, você não é o Marcelo? Falou assim, eu te sigo no Instagram e tal. E foi aquele papo, a viagem foi uma delícia. E ela falou assim, poxa, que coisa, né? A gente não tem mais essas conversas, porque a gente foi no telefone o tempo todo, e a gente está em outro lugar no ar, voando e nunca está presente. Isso é estar presente, é se importar de olhar e saber o que a gente está fazendo. E quando se trata de alimentação, a gente tem que pensar corpo, mente e coração. É estar ali. Então, o teu corpo responde a isso. De que forma? A sua vida muda. Então, você tem que pensar na hora de escolher um alimento que tem vida. O que eu falo alimento que tem vida? Se você pegar uma cenoura, cortar, não sei se já fizeram esse teste, e deixar paradinha assim numa água, ela não brota. Cenoura, tudo que é alimento praticamente. Sementes, né? Jogar a sementinha no chão, daqui a pouco brotou. Porque ela tem vida dentro dela, é o poder da vida ali dentro. Você comer isso, não tem algo que supere. É a vida dentro do alimento que te traz vida. Então a gente comer algo que traga vida pra gente. Cheio de nutrientes e que tem energia, que te dê energia. E a gente está ali. Então, por exemplo, quando eu vou escolher uma coisa, eu tô ali, aí tem um buffet. As pessoas, elas ficam assim. Elas não pensam, por exemplo, no que elas estão comendo. Então, na alimentação consciente, não tem aquela lá, eu como qualquer coisa. Dá qualquer coisa aí. Porque a comida não é importante para ela, né? Então ela fala, come qualquer coisa. E aí não tenho tempo para comer. E tô lá, que eu ia sentar meu buffet aqui, que eu deixo colocar o meu buffet, que eu tô ali sentado, e tá lá comendo, e pego ali, eu não tô nem pensando que eu tô no telefone, eu não tô prestando atenção que eu tô colocando dentro do meu corpo. Gente, não tem coisa mais sagrada que nosso organismo, nosso corpo. A gente escolhe, mulher, uma bolsa bonita para sair, vai se maquiar, escolhe uma roupa, todos nós, né? Vai olhar no espelho, está bom. Dificilmente alguém vai ficar largado assim, né? Vai olhar e vai combinar a roupa, fica escolhendo bonitinho o terno para combinar com o sapato, o lencinho branco. Você toma todo esse cuidado com coisas do dia a dia. E quando trata de comida, como qualquer coisa. A comida é que te dá vida, é que te dá energia para que você possa fazer todas as outras coisas, não é mesmo? Então quando eu vou comer, eu tenho que pensar, o que eu vou colocar dentro de mim? Tem que valer muito a pena. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena, não só por causa do sabor, aquele prazer que vai durar rápido, mas aquilo que vai te manter, te dar vida, a energia, né? Com potência de vida ali dentro. Então é assim que a gente tem que pensar. Então eu vou olhar, por exemplo, tudo que é colorido. Esses coloridos aqui vai ter um monte de tipo de vitaminas e nutrientes. Escolher assim. Então, estar presente na hora de comer. É muito importante olhar o que eu vou comer. Peraí, eu vou comer porque eu gosto, só disso, porque é saboroso? Eu vou comer isso, até não gosto muito, mas eu sei que é bom. Esse outro eu não gosto, mas é tão importante que eu vou colocar um pouquinho no meu prato. Então, meu prato tem tudo, que eu gosto muito, que eu gosto mais ou menos, e que eu não gosto tanto não, mas eu sei que é bom. Porque é remédio, comida é remédio. E é isso que eu vou fazer. Então, a próxima vez que vocês forem parar para comer, entender o que estão comendo, estar presente ali, ter essa conexão com o alimento que a gente perdeu. As pessoas plantavam antes, né?
elas iam crescer, elas pegavam aquele alimento, tiravam a terra, comia assim, né? Por isso tinha vitamina B12, as coisas da natureza. Eu vou falar sobre isso na apresentação. Elas sentiam a energia do alimento. Isso foi perdido. Então, alimentação consciente é isso, a gente realmente estar presente. E esse paradoxo, né, que eu falo, mudou. É uma inversão de valores. As pessoas, elas estão num mundo de valores invertidos. Porque se você não come direito, você não tem saúde, concorda? A pessoa não é impossível. Tem que estudar uma pessoa que come tudo errado e ter super saúde, né? A medicina não tem como explicar isso. Você tem que realmente comer para você ter saúde, comer bem. Se você não tem saúde, o que não vai existir? Vai existir para passear, viajar? Quem consegue, sem saúde, usufruir a vida? Não dá, né, gente? Numa cama doente. Também não tem o quê? Não tem compra. Vou fazer compra, você não tem saúde, você não vai conseguir fazer compra. Você não consegue também trabalhar, se você não está com saúde. Você não consegue namorar. Não vai, pessoa doente. Você não vai ter alegria, você não vai fazer mais nada. Então a gente está falando que o mais importante, que é a saúde, tem que ser em primeiro lugar. E as pessoas colocaram em último lugar, às vezes. A pessoa só vai se cuidar no médico no último caso, já está no bico do corpo, que a gente fala, aí vai no médico, ai, me salva, me ajuda. Gente, ela não teve a prevenção. Ela vai no último estágio da vida dela. Então, poxa, vamos pensar o que é o mais importante para a gente, né? Então, hoje é muito triste que a situação do mundo está mais ou menos assim. Metade do mundo vai morrer por falta de comida. E ainda tem fome em vários lugares do mundo. E metade vai morrer porque tem muita comida. Olha isso, excesso de comida. As pessoas estão obesas e desnutridas. Completamente, porque elas comem coisas que são calorias vazias, que não têm nutrientes, não têm aquele poder de vida e energia ali dentro. E isso é uma desnutrição inconsciente. A pessoa está ficando desnutrida e ela vai ficar doente em uma certa medida na vida dela porque não comeu direito. Comeu um monte de coisa, ganhou peso e não teve saúde. Nós somos o que nós absorvemos. Porque se a gente só comer e não absorver, não adianta nada. Nosso corpo muda constantemente. As células vão se multiplicando e trocando, então um monte morre e um monte vive de novo. E falar isso mais ou menos as contas que eu achei em vários lugares da internet, falavam assim, 432 bilhões. Então, de certa forma, você é uma nova pessoa daqui a um tempo. Todo o teu corpo se troca inteirinho. Olha que chance a gente tem de se reconstruir, né? É tipo uma reencarnação da mesma carne. Sabe assim? Porque você vai voltar. Então você pode reencarnar em vida. Olha que coisa. Você se construir. Tanto que uma pessoa que fuma, aí o pessoal trata câncer vai se ver, né? Se você parar de fumar, viveu a vida toda fumando, parar de fumar em 15 anos, fala que o seu pulmão se recupera inteirinho. Olha que coisa linda. Nosso corpo tem um poder de recuperação milagroso. É só a gente cortar e ver cicatrizando, não é? A gente percebe como ele muda. Então, se a gente der tempo para isso e tomar o devido cuidado, o teu corpo vai começar a se curar, ele vai responder a isso. Então, que material você quer se construir? Se eu posso me construir novamente com células novas, o que eu vou comer? Se você vai construir uma casa do seu sonho, você vai escolher que material para essa casa? Vai escolher o material que você sabe que é o mais barato, que pode correr sua casa destruir, ou vai colocar um material que você sabe que vai manter uma casa firme? O que você escolhe para uma casa, para a roupa que vestir, para o carro, o combustível que você vai colocar num carro? Você não vai pegar um posto de gasolina que você nunca viu na vida, desconfiar daquela gasolina misturada com tudo que imaginar num carro zero. Você vai colocar? Não vai, porque eu vou colocar dentro de mim algo que vai destruir meu corpo, que é mais importante que qualquer outra coisa, gente. E a gente não para pensar e coloca coisas ruins dentro do nosso corpo. E aí vem um monte de doenças, um monte de problemas de saúde por causa disso. Então a gente tem que pensar, eu vou construir minhas células novas com o que há de melhor. Isso é o melhor, eu quero o melhor para mim, porque eu mereço. Isso é se amar. A gente fala que a gente tem que amar o próximo a si mesmo. O primeiro passo de se amar é cuidar de você. É você em primeiro lugar. A máscara do avião quando cai fala o quê? Coloque na pessoa do lado a máscara do avião, não é mesmo? Para depois, fala assim, o quê? Colocar no outro para depois colocar em você? É assim que fala? Fala o quê? Coloca primeiro para depois colocar o outro. Então você é primeiro lugar. Se a mãe não se cuidar, ela não consegue cuidar do filho. Ah, eu faço tudo pro meu filho é tudo a minha vida. E ela fica doente, quem vai cuidar do filho? Porque ela não come direito, faz coisa direito. A mãe tem que se cuidar primeiro. Os pais têm que pensar, sempre você pensando em você primeiro, você vai cuidar de todo mundo, percebe? Então cada um é prioridade aqui. Continuando.
tudo é questão de escolha. Ah, então eu não posso comer mais doce, não posso comer aquelas coisas gostosas. Então, são escolhas. Você pode comer, tem tipos de doces que você vai comer, né? Que você pode escolher. Então você tem que entender o que faz bem para você. Como eu falei, eu acho que a gente tem que pensar assim, eu só vou colocar dentro do meu corpo algo que vale muito a pena. Porque se eu colocar uma coisa que eu gosto, mas não faz bem, eu sei que a minha célula que vai nascer tudo capenga e doente, aquelas células mortas, doentes, tudo. Peraí, eu quero construir uma célula, né, boa, saudável, vou comer só coisa saudável. Então é uma decisão de cada um. E aí as escolhas vêm com o passar do tempo. É que são gradativas, não é uma coisa assim que a pessoa muda de uma hora para outra. Tem gente que é radical, 880, né? Eu fui gradativo, assim, mudando. Então é também, e tudo com equilíbrio. Ah, então eu não posso mais nada, ou só pode tudo, a pessoa tem aquelas coisas, né? Fala sagitariano, ou 880 também. Ou pode tudo, ou não pode nada. Não é assim, por que precisa ser tudo os extremos? Por que não pode ser gradativo? Por que não pode ter equilíbrio? Tudo com equilíbrio, gente. Não precisa, então fala assim, eu falo, chia faz muito bem para a saúde. Aí o pessoal, toneladas de chia todo dia. Começa a comer chia, aí começa a ter problema renal, problema de estômago, problema de um monte de coisa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é uma coisa que faz boa? É boa, você vai comer de um monte de tonelada. Água é bom, se tomar de um, você vai refogado, né? Tipo, não é tudo que é bom, você tem que comer demais. Escolha, diversifique sua alimentação. Então, a mesma coisa fala, né? É um alimento novo que sai, o superfoods. Falou da marca, todo mundo aquele monte de marca todo dia, né? Overdose de marca. Gente, tudo com equilíbrio. Calma, não é assim também que as coisas funcionam, lembra? Com consciência. E uma coisa que eu quero passar para vocês é isso aqui. Que a gente tem que entender que calorias de um suco é muito melhor do que 0 calorias de um refrigerante. Né? Por quê? Porque a gente fala o seguinte, a gente tem que pensar em contar nutrientes e não calorias. A pessoa quer caloria, e come caloria vazia e fica doente. Contar nutrientes. Quantos nutrientes tem aqui? É diferente, né? Assim, vou contar isso, tem vitamina A, D, tem isso aqui, de tudo. Sei lá, proteína, sim, ferro, cálcio. Contar nutrientes do alimento que você come, não as calorias. Calorias vai ser uma consequência, vocês vão ver. E teu corpo vai entender de outra forma. Em casos extremos, é claro, uma obesidade mórbida, alguma coisa, você vai ter que olhar as calorias do aporte. Isso sim, eu estou falando de modo geral, para a gente tentar contar nutrientes e não calorias. As pessoas perguntam, quantas calorias tem isso? Eu não sei, não quero saber. Estou um pouco interessado nas calorias, quando eu posso receita. Tem gente, come e seja feliz, para com isso. Que o corpo vai responder. É claro que eu não vou comer tonelada daquele negócio, né? Faz um brownie desse tamanho, eu vou comer tudo. Mas, gente, também, né? É tudo com equilíbrio, a mesma coisa. Então o que a gente tem que falar? Sim, a diversidade. Então, quanto mais cor tiver o prato, aquelas coisas básicas que a gente fala no dia a dia, né? Quanto mais cor tiver, mais diferentes alimentos de famílias diferentes, melhor é para a nossa saúde. Tá ok? Lembrando que você é único. O que faz bem para você pode não fazer bem para mim. E vocês vão ver que realmente isso é verdade. Um alimento que as pessoas falam que é muito bom para um pode ser no outro. Tem alimentos alergênicos. As pessoas têm processo de alergias ou intolerâncias, né? E pode fazer mal, nós somos diferentes. Ah, então a pessoa faz aquilo, eu vou fazer igualzinho ela. Você não é ela. Tem que ver o que funciona para você. Então cada um é diferente. Somos únicos, não tem ninguém igual a você. A minha história, vou falar rapidinho essa parte, que é o seguinte, até meus 35 anos, estou 45 agora, eu sofri demais, e eu não sabia o que era. Era estresse, gastrite, insônia, diarreia, fissura, enxaqueca, enjoo, oscilação de humor, assim, evacuação de sangue, assim, quadros horríveis, depressão profunda. E aí, claro, você vai procurar médicos para ir e tudo mais. E aí fazia os exames, tudo que podia, tomografia, para poder ver se tinha câncer. A enxaqueca minha era tamanha, aqueles raios que davam, que eu ficava de olho fechado, ânsia de vômito todos os dias. E aquilo ia piorando. Eu não descobri o que era. Chegou uma hora que fala assim, não, você está louco. E você acredita que você é louco? Eu comecei a pensar que eu estava doido. E, gente, como pode? Fazer um monte de exame, não dá nada, e eu continuar com os problemas. Até então, que um amigo meu falou assim, foi lá atrás. Ai, sabe que eu ouvi falar num spa que eu fui, no Curahotel, a guia amarela no Curahotel, e ele falou assim, falaram um negócio de intolerância à lactose. Será que você não tem isso? E eu achava que estava abafando comendo saudável. Eu estava lá comendo um queijo branco, e eu comia um queijo branco e era iogurte, uma coisa praticamente todos os dias. Naquele dia, eu falei assim, não vou comer. Não tinha nada a perder, concorda? Já estava assim, super mal, não vou falar a palavra, né, que seria assim, acabado. Eu falei, gente, vou parar de comer e vou ver o que acontece, né? Eu parei, naquele dia, a minha enxaqueca fez assim, saiu. Foi tirado com a mão, parecia aquele milagre, sai demônio! Gente, saiu. Eu falei, não estou acreditando. Não é possível, porque não se falava muito na época. E aí eu passei uns dias super bem,
vou comer de novo. Comi, assim, mal. Falei, gente, será que esse negócio funciona mesmo? Aí comecei a ir atrás para saber essas coisas. Aí a pessoa falava, ai, tô com dor de cabeça. É leite, tira o leite agora. Não, mas é leite, qualquer coisa. Eu falava, era leite para tirar. Você começa a querer que todo mundo tira. Não, fiz assim comigo, melhorou. E aí comecei a falar muito sobre isso. E assim foi indo. Então, foi uma mudança que foi gradativa. Depois foi o glúten que eu tirei. Depois eu tenho realmente alta sensibilidade. Foi ovos, assim por diante. Fui mudando minha alimentação. Então, não foi de uma hora para outra. Foi tudo gradativo. Eu fui entendendo como o meu corpo respondia àquilo e respeitando o meu limite. E fui mudando. Isso foi muito bom para mim. É como se, por exemplo, eu fizesse isso, eu me machucasse. Então, imagina que eu tô e eu bato, por exemplo, a minha canela aqui. Aí machucou. Daqui a pouco eu passo de novo aqui e volto, né, para cá e bato de novo a minha canela no mesmo lugar. O que vai acontecer? Vai machucar, não vai? Você bate uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, 4 vezes, e vai batendo. O que acontece? Nossa, minha canela está machucada, né? Aí está doendo muito, vou tomar um analgésico. Vou tomar um analgésico. Aí você continua batendo lá. O que acontece? Melhorou a dor, ai que bom, melhorou a minha dor. Aí você bate, quanto? Vai batendo, começa a infeccionar, inflamar. Vou tomar um antibiótico, está inflamando, está acontecendo alguma coisa, e você vai assim. Só que alguém perguntou por que está acontecendo isso? Da onde surgiu? Porque é tudo band-aid que você colocou em cima, a ferida está embaixo. O que eu estou fazendo? Marcelo, o que você está fazendo que está causando isso? Poxa, será que eu estou batendo todo dia naquele mesmo lugar que está machucando? É isso, então você tem que parar de fazer isso. Então é saber da onde surgiu. Então, você tem os sintomas e vai na raiz do problema e resolve a raiz do problema, senão o problema vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. Meu caso, as enxaquecas, todos os quadros que eu tinha, era da minha alimentação que eu estava tendo. Mudou isso, mudou tudo. Não adiantava tomar remédio, não adiantava fazer tratamento, não adiantava nada. Não, eles tampavam só com a peneira e tudo voltava. Então, isso que a gente tem que pensar, a raiz do problema. Se acontece algo, o que será que está acontecendo ali dentro? Aonde que está me trazendo? Qual é o quadro? Da onde surgiu? Qual a raiz desse problema? E assim a gente vai atrás. E aí a gente vai falar agora o que mais mata no mundo, porque as pessoas estão morrendo no mundo de coisas que mais matam. Aqui são os estudos da, verdade, a Organização Mundial de Saúde, é de 2005, tá? E depois eu mostro recente para vocês verem. Que está aqui. As doenças crônicas não transmissíveis. Em 2005, falavam que 60% das mortes do mundo são causadas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias, diabetes, obesidade, assim por diante. Gente, olha, 60% do planeta morre por causa disso. Como estava em 2018? Agora, 1º de junho sai um outro relatório, tá? Da OMS, e falou assim, que as doenças crônicas não transmissíveis ceifam cerca de 41 milhões de pessoas por ano. 15 milhões em 30 e 69 anos. São equivalentes ao quê? 71% das mortes do mundo. O que aconteceu? De 60 foi para 71. Aumentou o número de mortes. Ou seja, as pessoas continuam fazendo algo e não foi na raiz para ver o que está acontecendo, porque deveria ter diminuído. Está aumentando. E aí continua. Olha só. Cardiovasculares, que era 17,9 milhões em 2005, agora, está falando, ó, 2005, 17,5, 17,9. Câncer era 7,6, 9 milhões. E foram as doenças todas aumentando. Esses 4 grupos representam 80% de todas as doenças crônicas não transmissíveis. E como será? Da onde vem isso, né? O que pode fazer? A própria OMS, Organização Mundial de Saúde, fala, né? Que essas doenças, elas são oriundas de uso do tabaco ou fumo. Então, fumar, falta de atividade física, uso demasiado ou errado do álcool, né, que é prejudicial, e uma dieta que não é saudável. Eles falam, se as pessoas fizerem esses 4 direito, vai evitar 71% da morte do planeta. Gente, olha isso. Para quem fala assim, jurou salvar vidas, saber que está nas mãos da gente poder mudar 71% do planeta, se a pessoa assim quiser, né? Que coisa linda. Então a gente está falando dessa mudança. E eu falo uma prescrição médica, né? Que fala que fazer exercício é prescrição médica. O que a gente tem que fazer? Que é simples, né? Vamos ao básico, né? É aqui que eu falo que é o CDC. É comer direito, dormir direito e ir ao banheiro, para não usar o C, né? Mas tudo bem. Gente, é básico. Você tem que comer direito. Você tem que dormir direito, porque você não dorme direito, ninguém sobrevive. Você tem que ir no banheiro, tirar as toxinas, não pode ficar ali dentro. Tem que ir ao banheiro. Você não pode fumar, não pode fazer as coisas. Então vai no médico e fala assim, alguma coisa. Olha, você precisa fazer isso, isso, a pessoa recebe lá o quê? Assim, não vai dar remédio? Não, é isso aí. É o básico. Você já fez o básico?
Se fez o básico, vamos usar o segundo plano. Mas o básico a pessoa precisa fazer, não tem milagre, né? Atividade física. E sempre tem uma parte que fala da espiritualidade. É o que você acredita, aquela meditação, a concentração, alguma coisa que te faça bem. Então, se fazer o básico, você consegue eliminar, foi o que falou lá o estudo da OMS. Se você fizer esse tipo de coisa, você elimina o risco previne essas doenças, né? E estão matando mais a humanidade. E aí a gente vai começar agora a mudar o jogo. Que é tirar um pouco desses paradigmas que as pessoas têm. Eu vou apresentar um videozinho para vocês. Rapidinho, 30 segundos, que vai mostrar. Tem legenda inglesa, mas é bem pouquinho só para vocês prestarem atenção. Vamos lá. Vai funcionar, será? Estava testando lá atrás. Vai faltar o som. Isso. When I made the transition, I wasn't sure if I was going to survive. What we eat has a major impact on our health in every way we can measure. Today's blood and yesterday's blood. To think that these elite fighting machines were eating mainly plants went against everything I'd been taught about nutrition. There's no one that can relate to that better than I do because I've lived in that world. I'm in it just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics say used to. Victorious. E eu quero que vocês fiquem isso em mente e a gente vai falar sobre isso. Pode parar que a gente vai na próxima. Agora, aqui é um documentário que vai sair agora, né? E falando sobre essa questão dessa alimentação à base de plantas, que é o tema que a gente vai falar hoje. Esse pessoal todo aí aparentemente parece doente, pessoas doentes, esquálidas, fraquinhas. Alguns nomes ali são as pessoas que são curadas melhores do seu esporte no planeta. O homem mais forte do planeta, viu várias vezes, ele come só planta. Ele é forte. Ironman, vários Ironmans que ganharam só à base de plantas, corredores, todos. Para mostrar que, por exemplo, se você comer só planta, e aqui tem alguns casos, né, de nomes aí que vocês podem depois olhar na internet, que vem mostrando, todos esses aqui não se alimentam de nada de origem animal. Gente, não é só não come carne, eles não comem nenhum tipo de carne, não come ovo, não come leite derivados, não come nada, é tudo planta. Como gorila. Gigante come planta, né? Aqui, olha só, tem mais uma turma. E eu posso passar aqui um monte de gente para vocês olharem, assim, celebridades, tudo que estão nessa, né? Pessoas exemplos de saúde, né? Esse aqui é o que é o fortão lá. E assim por diante. Então é o seguinte, as pessoas, a gente está mostrando aquilo porque qual que é a imagem que as pessoas têm de um vegetariano e vegano? É assim, né? Tá com soro aqui, doente e tudo mais, esquálido, né? Porque as pessoas tinham essa imagem. Quando você fala você não come carne, ou você come suas coisas de produtos de origem vegetal, a pessoa fala o quê? Nossa, mas você tá bem? Gente, eu pareço estar bem, né? Eu fico super saúde bem, os exames estão ótimos e tudo mais. Mas as pessoas têm esse preconceito, porque isso foi levado, e a gente vai ver até, por causa da indústria alimentícia também. E por causa do ensino que foi baseado na parte da indústria de marketing alimentício, que tudo mudou. Então, a sua dieta não tem nada a ver com respeito, por exemplo, à sua ideologia, à sua saúde. O problema está na pessoa. Se a pessoa tem uma alimentação ruim, ela vai ficar assim, independente se ela come planta ou não. Você vê pessoas comendo só coisas ruins, então com a saúde péssima, não é porque ela come errado, não é porque ela é vegana ou come planta que ela é doente, né? E a gente vai aprender agora um pouquinho sobre esses conceitos, né? Então, as dúvidas que o pessoal geralmente pergunta, não fazia muito parte dessa palestra, mas aí eu achei interessante mostrar que tem pessoas também que estão sendo convidadas, vieram, e é bom responder isso daqui, né? Primeira coisa, a classificação que existe hoje em dia, né? Que falam muito vegano, vegetariano, ovo lácteo vegetariano, tá? Veganos, em essência, né? Era a palavra que chamava vegetarian, que na Califórnia começou, só comia vegetais.
Aí pegaram, que era muito vegetarians, tiraram o termo, ficou vegan, que é vegano. Então, é base de plantas. A pessoa que não come ovo, não come mel, inclusive, tá? O vegano, ele não vai usar nada que seja de couro, ele tem toda uma ideologia. Estou falando de ideologias, tá, gente? São escolhas de vida, não é regra, não. Aí tem aqui, eles são os vegetarianos estritos. Eles são como os veganos, mas a única coisa aqui que ele não está fazendo, olha, tá vendo? Ele não está muito pensando no vestuário, na beleza, no entretenimento. E esse também, o estrito, também geralmente não come mel, tá? E o restante é lacto vegetariano. Não vai comer carne, não come ovo, mas come laticínios. E esse ovo lacto vegetariano come ovo, come laticínios, assim por diante. Essas classificações. Quando alguém vai falar, mas o que você é? E às vezes fala assim, eu sou vegano, mas como peixe. Então, peixe não é vegetal, né? Desculpa aí. Né? Ou vegetariano, fala assim, a pessoa não, aí começa a dividir. Pisco vegetariano, lá vegetariano, né? Porque estão na transição, e ok, não tem problema, né? Mas essa é a classificação geral que a gente usa, tá? Então, tendo isso em mente, será que a dieta à base de plantas, estou falando aqui, não come nada, não come ovo, leite derivado, não come nenhum tipo de carne, nada, é saudável? A gente vai ver agora os estudos falando sobre isso, tá? Aqui são vários estudos, eu sei que tá chato, porque a maioria é tudo em inglês que tem, eu tive que tirar, eu vou falar mais só resumidamente para vocês aqui, que é Journal of Nutrition, tá? Oxford aqui. Tá falando aqui, a dieta à base de plantas está associada ao menor risco de todas as causas de morte em adultos nos Estados Unidos. Olha, foi agora, saiu em abril de 2018. O que eles falam aqui? Que observaram que a dieta à base de plantas, né, mostrou que acima de qualquer outra dieta aqui, que é associada a um risco de menores causas de morte nos Estados Unidos. Tá? Recente. Então aqui um estudo falando sobre isso. Aí tem toda a população, no próprio artigo vai falar sobre isso aqui. Quantas pessoas foram analisadas e como mais. Mas são coisas recentes saindo, porque as pessoas estão preocupadas com isso. Então tem vários países, inclusive Itália, Suíça, Austrália, que pediram estudos porque a população está mudando para essa dieta. E falou, você é moda? O que está acontecendo que as pessoas estão mudando? E estavam preocupados com a saúde da população, saúde pública. Então eles pediram estudos para várias universidades, Harvard, Oxford, todas essas aí, e eles falaram, pode ficar tranquilo. Na verdade está associado a um menor risco de doenças e é melhor para a saúde pública. Aí vai começar a mostrar os outros artigos aqui. Continuando, o que tem a ver com câncer, né? Aqui está falando, olha, a parte de câncer. É um estudo que foi feito também em 2018 e fala aqui. É o seguinte, o estudo foi feito com 42.540 homens e mulheres nesse estudo e mostrou o seguinte, que a dieta à base de plantas, ela é associada com o quê? Queda do risco geral. De que tipo de câncer? Pulmão, câncer, aí tem que... Perdi. Mama e próstata. Aparelho digestivo e assim por diante. Falando aqui os cânceres. Todos que foram, digestivo, pulmão, assim por diante. E outro aqui, ainda não tinha sido encontrado quando fizeram estudo. Depois saiu estudo, depois que eu vou mostrar para vocês. Sobre câncer de mama e câncer de próstata. Aí os outros estudos já mostraram que já acharam associação, tá? Aqui um estudo saindo falando de muita população grande. Aí é o seguinte, então a gente falou primeiro sobre ser uma dieta saudável. A gente viu lá que está associado a melhora de riscos de saúde geral, de mortes e assim por diante. E aí a gente vai falar agora, e o cálcio? Então, o geral fala que já é saudável, mas será que cálcio? Mesmo que o pessoal pergunta para mim, mas e o cálcio? Bom, vamos falar sobre o cálcio. É o seguinte, cálcio. Aqui é risco, falando é um estudo também falando sobre a ingestão de cálcio, tá? E o que fala aqui no final? Que você ingerir cálcio não está associada ao quê? Evidência que prevê fraturas. Isso é inconsistente. Então, suplementação de cálcio, e aí tem... Gente, podia ficar a noite toda só falando disso. Mas centenas de estudos falando sobre isso. Então, comer cálcio, do leite ou não, eu falo assim, não está dizendo que você vai ter menos fratura. Aí tem um outro estudo aqui, isso aqui é legal. Harvard, recentemente, o Harvard está postando aqui, será que cálcio é melhor para os seus ossos? É melhor direto para os seus ossos para a sua saúde? E aí eles falaram o seguinte, que a maioria acha que cálcio vem do leite, é a primeira escolha que elas têm, né? Quando na verdade tem outras fontes de cálcio, olha, as folhas verdes escuras, né?
alimentos verdes escuros, leguminosas, assim por diante, né? E aí fala de razões que as pessoas podem pensar, olha, pensa bem se você quer comer cálcio no leite, porque tem outras coisas que você vai pegar junto aqui. E o que é? Autoconcentração de gorduras saturadas, aqui é altíssima, né? Aí tá falando aqui, a intolerância à lactose, risco de câncer de ovário e risco de câncer de próstata. Confirmação de Harvard, eles pegaram centenas de estudos, eles colocaram todos os estudos, fizeram uma análise e chegaram a essas conclusões. Então, assim, o pessoal está falando, e não é o pessoal que fez isso é vegano, tá? Não são. O pessoal cientista que pesquisou, eles estão fazendo um estudo sobre isso, né? E aí continua. O que ainda mais se fala? Será que tem alguma coisa a ver com outro tipo de doença? Olha que está falando aqui um outro estudo falando sobre doenças em si, né? Falando sobre o uso de leite de vaca, né, para crianças, né? Que está associado ao quê? Olha aqui. Está falando sobre aumentar as doenças de hoje da população. Então, falando diabetes, vários tipos de câncer comum, tá vendo? E aí fala aqui que eles pedem para que as pessoas tomem cuidado disso, porque eles estão mudando o próprio RNA, tá falando os micros nutrientes, né, do RNA. O leite tem uma transformação nele, então está mudando o nosso próprio corpo. Eles têm poder de alterar o nosso corpo. E falando o quê? Pedir para tirar da cadeia de alimentos da humanidade. Ó. Então falando. Um outro estudo vai falar sobre outras coisas assim por diante. Tenho vários, eu peguei os principais para a gente dar uma pincelada, tá? Mas, poxa, mas eu li falando que o leite, né, tem cálcio, que ajuda. De onde vem isso, né? O que será que está ajudando? Será que é o leite mesmo? Aí esse estudo mostra, porque eles falaram, poxa, a gente viu estudos. O que a gente não estava vendo nos estudos, né? E aí chegou à conclusão seguinte, que o que estava ajudando as pessoas na prevenção não era o leite em si, mas era o que tinha o quê? Probiótico. Então, o que ajuda, na verdade, eram os probióticos, né? E não o leite e iogurte assim por diante. Então, a gente tem como tomar o probiótico direto da fonte e não precisa tomar o leite com todos os malefícios que está mostrando que tem os estudos, tá? E aí vai continuar. E as proteínas? E a sua pergunta, tá? Onde você tira essa proteína? Falam isso. Será que isso também é um mito? Vamos lá, né? Grande fiasco das proteínas. Tem um estudo que fala, é o grande fiasco da proteína mesmo, que foi feito, que começou lá atrás, em 1950, né? E começaram a ficar problema de desnutrição, né? E aí tinha uma preocupação, que essa doença Kwashiorkor aqui, que falava que supunha que ser causado por deficiência de proteína. Quem descobriu foi essa doutora Cicely Williams. E ela passou a última década depois de falar, gente, desculpa, eu falei uma coisa, mas não era bem isso. Tentando se desculpar por ela. Falhou, mas falhou de uma maneira, o pessoal pegou. Ai, que oportunidade que teve. Que indústria que pegou isso? A indústria do leite. Eles tinham um excedente de leite em pó nos Estados Unidos que eles não sabiam o que fazer. Eles tinham que enterrar, jogar fora, ou mandar para onde? Vamos mandar para o terceiro mundo. É no Brasil, né? Em todos os lugares. Mandou o leite para cá, porque precisa de proteína, e colocou aquele bigodinho, né? De leite, que precisa comer porque tem cálcio, isso, aquilo. Foi tudo marketing que aconteceu na época. E aí você vê, por exemplo, não é real. E aí se você pegar, por exemplo, a história entusiasta da proteína, vai mostrar sobre tudo isso. E olha que interessante, falava que precisava de proteína, né? 1948, 3,3 gramas. Depois mudou, não, é 2,0 gramas por quilo de massa magra. Depois mudou de novo, foi para 2,5. Aí fala, não, está errado, peraí, vamos 1,1. Gente, não, 1,1 não está legal. Aí 1,8, 1,3, 1,7, 35. Hoje está quanto? É isso aqui, ó. 0,8 gramas, 0,9. Para atleta sobe um pouco mais, mas isso é a média. E aí tem estudos que ainda falam que é 0,42 gramas para homens e mulheres um pouco menos, no total, por dia. Não é por refeição, o dia inteiro. Por que eles baseiam nisso? Porque aconteceu todo esse erro aqui, né, que falam? Porque era interesse da indústria. Agora fala para comer mais. Agora não, sei lá, muda. Então foi mudando todas essas questões, recalculando tudo. É isso que a gente tem hoje em dia. E aí o seguinte, que é alimento, o que a gente pode pegar como base? Leite materno. Concorda que é o alimento mais completo que tem? Gente, é um alimento que só o bebê ele vai tomar aquilo lá para ele poder desenvolver cérebro e todo o corpo, né? As pediatras vão poder falar sobre isso aí. É o alimento mais completo que tem. E o leite materno, ele tem o menor índice de proteína do reino animal. Ou seja, quanto ele tem de proteína? Deixa eu voltar, peraí, só, hein? Aqui. Se você comparar com os outros animais, né, falando humanos, 0,5, 0,9, menos de 1% do leite é proteína. Os outros animais têm muito mais. Será que então a gente precisa de muita proteína?
porque a base é o leite materno. Né? Isso está falando, então a gente realmente não precisa, é aquelas quantidades que foram recolhidas. Isso aí a nutrição mesmo fala, né? Livro de nutrição vai falar 0,8, 0,9. E a pessoa acha que tem que comer não sei quantas claras de ovo por dia, não sei quantos peitos de frango, 7 peitos de frango, não sei que lá, não sei quantas claras e ovos e bacon e tudo mais, achando que precisa. Gente, não tem necessidade, não existe nenhuma base científica para isso. Pelo contrário, você vai ter um problema renal muito grande e outros problemas aí que pode acontecer. Então não existe base científica para isso. A ciência é o que a gente está mostrando aqui. Então, se for atrás da ciência, vai ver que realmente não tem necessidade. A gente precisa de muito... E aqueles atletas lá não comem carne nem leite. Vocês viram o tamanho deles? Gigantes. E aí, como explica? Precisa realmente? Não vai comer tantas claras assim por dia. Uma outra questão que tem é sobre B12. E é importante salientar. A B12, né? A maior parte da produção de B12 que existe no planeta é para o animal, não é para o humano. Quase 90% que é fabricado, isso muito nos Estados Unidos, é produzido para o consumo veterinário. Por que isso? O que aconteceu? Desde que começou, o Luiz Pasteur falou das bactérias e tudo mais, começaram a ter muito a parte sanitária, né? Muita limpeza no solo. Então o solo, porque a bactéria está ali no solo, né? O animal comia, ficava solto, bonitinho, comia, a bactéria dele sintetizava B12, e o ser humano comia aquele animal e tinha. Mas os animais não estão mais soltos no pasto, e o pasto não está mais bonitinho, cheio, porque sumiu o cobalto do solo. Foi tudo colocado agrotóxico, pesticida e tudo mais. A gente está tendo essa mudança agora, com essa briga, né? O PL do veneno, ainda para piorar a situação, né? E aí tem uma deficiência, ou seja, as carnes que o pessoal fala que tem B12 na carne, na verdade ele está comendo porque o animal precisa comer a B12. Por que a gente não pode ir direto para a fonte? Né? Porque tem que comer isso e tudo mais, né? Então, da sintetização. Então, realmente é uma coisa real que acontece, né? E aí é um outro mito. É aí o seguinte, foi feito um estudo falando que esse daqui, o Framingham Oxford Study, que ele pegou, é um estudo antigo, e aí ele depois teve mais recente, falando sobre B12. O que eles pegaram aqui? Eles pegaram um grande número de gente da população dos Estados Unidos, não eram veganos, vegetarianos, nada, população em geral. Tá? E eles viram o seguinte, que existe uma deficiência muito grande aqui, olha, das idades de 26 a 49 anos, né? Aqui, até 83, esse percentual, que seriam equivalente a 39% da população, que é esse aqui. 39% da população tinham deficiência de B12. Gente, não eram pessoas que não comiam carne, eram pessoas que comiam carne. Por quê? Porque estava deficiência o solo, o animal já não come, já estava acontecendo. Então, não comer carne não significa que você tem deficiência de B12. Então, porque você é vegano, você é vegano, então você precisa comer carne para ter B12. Não existe isso, tá? Pessoas que comem carne têm deficiência de B12. 1/6 da população, aí nos Estados Unidos, eram assim, 39% desse estudo tinha deficiência de B12 gravíssima, que era bem baixa mesmo, tá? E aí tá falando o quê? Quem não tinha? Quem fazia o quê? Quem comia suplementos, então, tomar suplementação de B12, e quem estava comendo alimentos que tinham enriquecidos com B12 também, né? Alimentos que eles colocavam lá em forma extraordinária, vamos enriquecer com B12. Essas pessoas não apresentaram problema. Ou seja, o que a gente chega à conclusão? Que quem vai optar por uma dieta à base de plantas, precisa fazer o quê? Suplementação de B12, você precisa fazer. Tá certo? É opção. Mas não só aquele que vai se tornar vegano, todo mundo precisa olhar como está a B12 dele. E pode ser que come carne. Isso, muita gente fala, eu como carne e tem desejo de B12. Então, é uma coisa para relacionar. Mas é a única suplementação necessária para a base de plantas. Única. Não existe qualquer outra necessidade. Em todos os estudos que você viu antes falam de super saudável, e a gente vai continuar vendo agora. Aqui, a mesma coisa. O estudo continuou. E agora, 65 mil pessoas que foram feitas 20 anos, 1993 a 1999. E aqui pegou quem comia carne, quem comia peixe, vegetariano e vegano, tá vendo? Aqui de novo. E o que chega à conclusão? Que está falando o quê? Que os veganos, que a gente aprendeu, aqueles que não comem ovo, leite, nada, tinha maior aporte do quê? Maior de todos, de magnésio, ferro. Não, mas vegano tem deficiência de ferro, porque não come carne. Mentira, quem teve maior era o vegano. Olha isso, ferro, magnésio, cobre. E o que era menor em quem? Quem comia carne tinha menos ferro. Olha que coisa louca, a gente achou que era uma coisa, né? Que mais que a gente acredita, fala tão fiamente que depois a gente vê que aquilo não é verdade, né? Sabe, a Terra era chata, não era redonda, aquelas coisas, conceitos que a gente vai trazendo que a gente tem que parar para pensar. Esse estudo. E aí continuou falando, aí tem mais para frente, continua aqui. De novo, que os veganos tinham maior aporte gorduras, ácidos poliinsaturados,
Fibra dietética a gente sabe que é a melhor coisa para questões de câncer de intestino, né, e cólon. Então fibras, olha, a maior ingestão de fibra é no vegano. Então a causa pior mesmo é não ingerir fibras, então tem a maior aporte de vitamina C, vitamina E, folato, magnésio, ferro e cobre. E aí, continua falando aqui, mas eu queria mostrar para você nesse estudo. Está falando aqui, não está falando que tem deficiência de cálcio, percebe? Não teve ferro e tudo mais. Então, em geral, é uma dieta que não está faltando nada. Continua, qual é que é a posição? Tudo bem, isso aqui são estudos científicos. O que será que fala os departamentos de nutrição? Estados Unidos, outros lugares. Qual que é o posicionamento deles, né, sobre isso, sobre essas dietas? O que eles falam? Que os veganos, pessoas que comem planta, né, eles excedem a recomendação de proteína. Olha isso. Excedem, então não falta nada. Aqui continua falando. Quem mais? Ferro. Embora eles não peguem o ferro, que é o ferro da carne, o que eles tinham, né? Tá falando aqui, olha, eles tinham os menores que os não vegetarianos, aquele ferro, a ferritina. Tá vendo? Níveis de ferritina. Então tem um lado positivo também aqui. Outra parte. O que está falando aqui da posição? A posição final. Que essa dieta ela beneficia e para a prevenção de tratamento de certas doenças, né? São apropriadas para qual? Ó? Todos os estágios de vida, de ciclo, incluindo gravidez, lactação, infância, adolescência, adultos, atletas, ou seja, é uma dieta mais sustentável do que a dieta de origem animal, né? E porque não vai pegar os recursos do planeta. Essa posição de nutrição. Isso em jornais do mundo inteiro de nutrição, gente. Planeta fala isso. Então, falar o que fala? A nutrição fala isso. Não tem qualquer necessidade. A preocupação a gente tem, como a gente falou, B12 e assim por diante. Continuando aqui. Aqui está falando de a sociedade da Itália, que eu queria mostrar para vocês. Porque o italiano falou, gente, o pessoal está mudando para essa dieta, o que está acontecendo, né? Será que precisa realmente? Também falando que você, olha, ela vai te ajudar, ela é completa, a única coisa que você tem que ver é fonte de vitamina B12, olha, a única preocupação que foi a suplementação. E olha que interessante, falou que alimentos processados, como seitan, é tudo glúten, né? Feito de glúten trigo, né? O trigo aqui, que é o glúten em si, soja, é uma escolha pessoal. Esses alimentos não são necessários para adequar a parte nutricional de uma dieta vegetariana. A pessoa que escolhe se ela quiser comer, mas não é necessário. É a posição aqui da Itália falando sobre isso, tá? Da parte da nutrição. Lembra que a gente olhou que faltava lá um pouco de iodo, né? Falou, mas pode ser que tenha problema de iodo vegano, porque não come. Depois que foram feitos os estudos, os veganos comeram tanta alga marinha que eles tiveram que ser excluídos, porque tinha iodo demais. Onde a gente pode pegar esse iodo, tá? Algas marinhas, gente. E olha que interessante isso daqui. Tem tipos de alga marinha, dulce, wakame, nori, que a gente acha em sushizinhos, né? Se você comer uns 56 gramas de iodo, aqui, você fica 4 semanas com o aporte de iodo que você precisa. Então, comi 56, um pouquinho lá, eu vou ter 4 semanas. Essa outra água, wakame, são 8 semanas. Nori dura 1 semana e kelp dura 260 semanas. 5 anos. Você come uma coisa que a gente 5 anos sem poder precisar comer, porque é aquele aporte gigantesco. Ou seja, na própria natureza você encontra tudo isso, tá? E aí, assim, por isso que fala aqui, né? Ó, que iodo, vitamina D e possivelmente zinco e selênio, tá vendo? Então tudo isso pode ser corrigido com a alimentação. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a ligação do intestino aqui, né? 90% da serotonina é produzida no intestino. A gente está falando de comer. Então se você come, você é mais feliz, come direito, né? Porque é produzida lá. Então a pessoa vai tratar da cabeça da pessoa, né? Então a gente fala assim, um exemplo. A gente trata do intestino preso. Será que a pessoa está comendo direito? Vamos ver da raiz? Vamos ver a raiz. A pessoa não está comendo nada direito, não está produzindo serotonina, claro que ela não vai estar bem da cabeça, gente. Não está, é óbvio. Vamos voltar na raiz. Resolve o intestino. Eu falei que a gente tem que cuidar do cérebro, para não dar coisa na cabeça, né? A gente tem que fazer. Então começa cuidando por aqui. O intestino está sendo tanta coisa linda sobre o intestino, né? Que falando hoje em dia da microbiota e tudo mais, né? Aí falando assim, as evidências falam de tantos problemas que tem, né, sobre esquizofrenia, autismo, ansiedade, depressão e assim por diante, relacionado à nossa microbiota. Então, de novo, tratar da microbiota e comer. Como a gente pode fazer isso, né? Então, a gente vai passar pela próxima parte agora da alimentação, falando disso. Então, já que come, será que come qualquer coisa? O que a gente pode fazer para aumentar isso? O que eu posso fazer para aumentar o aporte de ferro? O aporte de outros nutrientes, de vitaminas. E é essa parte que fala sinergia dos componentes bioativos, tá?
Para a gente poder absorver, a gente tem que estar bem. Então, primeiro, nossa microbiota tem que estar bem. Então, uma coisa que a gente vê é microbiota. A pessoa está mal, ela não está conseguindo absorver nada no intestino dela, então vai comer as vitaminas, não vai absorver. Então, ela tem que cuidar primeiro da microbiota, tá? Isso pode relacionar com o DNA, estilo de vida da pessoa fuma, bebe, tem uma vida desregrada, né? É uma vida sem nenhum tipo de cuidado. O que ela vai comer, o corpo não vai absorver. Então não adianta fazer isso, né? E aí tem tudo a ver com a dieta. Então a gente lembrando disso, para você poder, você vai ter que pensar. Então a primeira coisa que a gente faz, pensar probióticos, né? Tomar probiótico quer dizer pró-vida, a favor da vida, né? Para a vida. E tem um monte de alimentos com probióticos naturais, né? Então a gente falou kefir de água, tem rejuvelat, que é uma fermentação de cereal, você tem chucrute, você tem um monte de coisas que são naturais. Mas é claro, isso são paliativos. O que a pessoa precisa fazer? Tomar o probiótico mesmo. Hoje tem milhões de tipos que as pessoas podem tomar e se cuidar. Então o que tem sabido? Quando a pessoa cuida daqui, melhora um monte de coisa. Então cuidar dessa primeira parte. E aí o probiótico precisa fazer o quê? Ele precisa comer. O que ele come? O prebiótico. Então tem que dar comida, senão ele morre de fome. Gente, dá comida, pelo amor de Deus, porque aqui eu não consigo viver. A bactéria vai falar, cadê a comida, cadê a comida? Aí você dá um monte de coisa que ele não come. Ele vai morrer de fome. Aí não adianta se recompolar porque você não deu comida. Aí tem os prebióticos. Prebióticos são o quê? Obtidos de forma natural também. E são, olha, vegetais chicória, cebola, alho, alcachofra, aspargos, cevada, assim, tem grão de soja, grão de bico, amêndoa, tremoço, biomassa de banana verde. Gente, banana tem em tudo que é lugar, né? Cozinha a banana para biomassa. Você vai ter... olha, imagina o quanto vai ajudar isso numa pessoa, só de comer banana verde. Fala sempre, ó, você come banana verde, minha filha, você vai no banheiro, você fica bem. Começar por isso, pelo básico. Vamos falar do básico, voltar ao básico. É isso aqui. Teff, que é um cereal etíope, cheio de proteína, batata e apom, e assim vai, tá? Arroz congelado. Gente, arroz congelado é melhor que o arroz fresco? É, porque tem uma coisa chamada amido resistente. Quando você cozinha o arroz, tem um amido, aí você congela, ele vira amido tipo 2. Quando você descongela, vira amido tipo 3, que é prebiótico. Tá? Então, amido resistente. Então, arroz vai ter isso, batata, várias coisas. A biomassa de banana verde tem esse efeito, porque você cozinha aquele amido resistente, tem um choque térmico, e depois você descongela, congela e descongela. Ele vira de 2 para 3. Então, são os amidos resistentes. E aí a gente falou do probiótico, prebiótico, e tem também o que agora? Ideias de receita. Só ideias, tá? Não vai ter receita aqui. Então, vamos colocar aqui um nhoque de biomassa de banana verde. Olha, com o quê? Com parmesão de amêndoa, que a gente quer prebiótico lá, vegano, com um probiótico que você faz, um rejuvelat, alguma coisa. O nhoque é uma delícia, faz isso aí, gente. Faz uma coisa, biomassa, dá para a pessoa nem perceber. Super leve. Iogurte de coco com amêndoas, mousse de biomassa com iogurte firme de coco, tremoço com palhada de inhame, alcachofra recheados com contraste vegano. Então você começa a criar um monte de ideias sinergéticas com probiótico e prebiótico natural. Olha que coisa linda. Lembra a gente falou que está presente? Eu estou comendo o quê? Estou comendo probiótico, prebiótico, vitamina. É o que está consciente. A alimentação consciente é isso, pensar no que está comendo, os aportes de alimentos, né? E aí também tem uma coisa, probiótico, enzimas digestivas. A gente nasce com uma conta bancária lá de enzimas digestivas. A gente gasta essas enzimas digestivas, gasta e não repõe. E como a gente pode fazer? A gente tem que cuidar disso, né? Então vê como está essas partes de enzimas. Então os médicos vão falar, olha, receitar enzimas para tomar. Mas tem coisinhas que são assim, que tem pouquinho enzima, mas ajuda já bastante, já alivia aquela mal-estar que a gente tem. Aí tem um suco que eu adoro fazer. Só para ilustrar, tá, gente? Tem aqui, que é o suco enzimático. Eu gosto desses nomes, assim. Ok. Que é ingrediente mamão, porque tem o quê? Papaina,